Usa, meu Pai, para falar com o teu povo, hoje, amanhã e sempre, Senhor. Abre o leque da revelação de Gênesis e Apocalipse, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Grandiosamente eu te peço, Senhor, usa ele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz de Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade e depois pela vida do pastor Alessandro, missionária Bianca. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Quero convidar vocês para abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Deus fiel. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 6, versos 11, 12, vamos ler do 11 em diante. Quem achou, diga amém. Deus fiel. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é de fogo que Deus tem aqui. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é de fogo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 6, versos 11. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite: revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versos 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode se assentar, não feche a tua Bíblia. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta a Éfeso, ele escrevendo a carta à igreja, ele está dizendo para que nós possamos revestir toda a armadura de Deus, para lutar contra a astuta cilada do diabo. Ele deixou bem claro que temos que nos revestir com todas a armadura de Deus. Aleluia, Jesus. E agora ele vai trazer a receita e a resposta do que é as armaduras de Deus, nos capítulos abaixo, a qual ele está trazendo a igreja de Éfeso. Ele diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra quem? Os principados, contra as potestades, hostes espirituais, que está vagando nas áreas celestiais. No versos 13, ele vai nos chamar a atenção de um algo. Porque primeiro ele está falando para nós revestir. E revestir é um algo de preparamento para uma luta contra o adversário. E muitas vezes nós não temos nos revestido das armaduras de Deus. É por isso que nós começamos a buscar
e no meio do caminho desanimamos. Desanimamos por causa de uma palavra, desanimamos por causa de uma ofensa, desanimamos porque o dia está mal, desanimamos porque levantamos triste, abatido, desanimamos porque as coisas não estão boas dentro de casa, desanimamos porque a luta no trabalho está grande, desanimamos porque no meio do caminho parece que o dia não foi legal. Mas se nós olhar e nos revestir das armaduras de Deus, possamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo tem armado de todas artimanhas para lutar contra eu e você. E muitas vezes esquecemos que a ferramenta de Deus é para vencer o adversário. É verdade, Jesus. Esquecemos desta importância que existe. O pedreiro tem que ter a colher, tem que ter o prumo, tem que ter a régua, senão não faz nada e a linha. O padeiro tem que ter suas ferramentas, a faxineira tem que ter a vassoura, o rodo e um pano. Não é assim? O marceneiro tem que ter ali suas ferramentas. O colocador de piso, ele tem que ter a sua maquita, ele tem que ter suas ferramentas, seu lápis, para que ele possa fazer tudo adequadamente, para poder usar as ferramentas. E o servo de Deus, ele tem que ter a espada, ele que tem que ter a oração, ele tem que ter o jejum, ele tem que ter o entendimento. Aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui algumas ferramentas: o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz. E muitas vezes nós estamos com o pé calçado, missionário, e pisamos no lugar e furamos nosso pé. É verdade, Jesus. Isso dói, isso machuca, isso nos faz parar no caminho, isso não deixa chegar até o final. Se entrar uma pedra dentro do sapato, você não consegue andar muito. Você vai ter que parar, sentar, para tirar aquela pedrinha pequenininha que está machucando o teu pé. E o verso 13 vai nos dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez ele vai dizer, e diz assim: para que possais resistir no dia e, havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Eita Deus. Mas agora eu quero que você entenda quando ele diz mais uma vez: tomai toda a armadura de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, para resistir o dia. Irmãos, preste bem atenção. Se assim Deus permitir, amanhã vai ser quinta-feira. Se Deus permitir. Nós sabemos que Jesus pode voltar agora. Para alguns pode terminar hoje, para alguns não. Mas o dia mau, ele disse que ia vir. E a Gabriele, ela tem lá no celular uma agenda, que ela marcou um compromisso para tal dia, para tal hora, para tal dia, o dia do aniversário. O Davi, ele marcou o dia do pagamento, ele marcou o dia de receber. O pastor Alessandro marcou o dia que ele tem que fazer a campanha. A Bianca, a missionária Bianca, marcou o dia que ela vai no mercado. Todo mundo tem uma data marcada. Todo mundo tem uma data de aniversário. Ninguém tem um dia data igual ao outro. Só que o apóstolo Paulo vai nos relatar sobre o dia mau. E eu pergunto a você que está me ouvindo agora, pelo celular, você que está aqui hoje no culto, você tem marcado lá no calendário, ou lá na tua agenda, ou lá no teu caderno, ou lá no seu celular no lembrete, o dia mau? Alguém marcou o dia mau lá? Ninguém marcou, né? Mas a palavra do Senhor
diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai de cumprir. E o apóstolo Paulo está alertando a igreja para se revestir toda a armadura de Deus, para que possa existir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar-se firme. Olha que interessante esse versículo. Olha que interessante nesse culto doutrina, o que o Senhor nos traz a entender. Lembra quando você levanta naquele dia que você fala assim: hoje não quero fazer nada, hoje eu não estou bem, é o dia mau. E o interessante do dia mau, ele não vem assim, ó, vai vir para a missionária e para o pastor junto. Talvez ela está num dia bom e ele vai estar num dia mau. Talvez ele está num dia bom e ela vai estar num dia mau. Mas ninguém marcou. Mas o dia chegou. E se eu e você não tiver revestido das armaduras, como nós vamos manter um relacionamento com Deus? Imagina a tua casa, chega um dia mau e você não está no momento bom, e você já não consegue controlar. E se você não tiver a armadura de Deus, você vai tratar o seu vizinho mal, a tua família mal, os teus amigos de trabalho mal, porque você não está preparado para aquele dia mau. A mulher, quando ela engravida, ela diz assim: não esperava por engravidar, agora engravidou. E ela está marcando os meses para poder ter a criança. Talvez ela possa ter com 7 meses, com 6 meses, com 9 meses, ou talvez pode ser uma cesárea. Ninguém sabe. Só que ali ela tem ainda mais ou menos uma forma de lembrar, vai ter mais ou menos marcado pelo médico tantos dias. Mas agora, pela vida espiritual, o dia mau, ninguém sabe quando vai chegar. Vou dar um exemplo de Jesus. Ele deixou o trono de glória, desceu sobre a terra, caminhou como um menino. Quando já nasceu, foi perseguido para a morte. Foi caminhando e andando. Aos 12, no meio dos grandes, ensinando. Depois você não vê falar mais de Jesus. Só vai ver quando ele vai batizar. Jesus acaba de batizar. A Bíblia diz que abre o céu e a voz do Pai diz: esse é meu filho, em quem comprazo. A Bíblia fala sobre a pomba. Naquele momento está João ali. Naquele momento tem pessoas ali. Naquele momento está tendo festa pelo batismo. Mas agora, no capítulo 4 de Mateus, Jesus tendo jejuado, tendo buscado a intimidade com o Pai, quando ele desce, ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Agora imagina, agora ele acabando de descer do jejum, da oração, ele está sendo levado, missionária, para ser tentado pelo mesmo diabo que Paulo está nos alertando na palavra aqui. Astuta cilada do diabo. Esse diabo nunca parou de tentar alguém. E se você não tiver com preparamento, esse dia mal pode nos tirar da igreja. Esse dia mal pode nos fazer pecar. Esse dia mal pode fazer alguém entrar em adultério. Esse dia mal pode fazer você blasfemar contra o próprio Deus. Como assim, pregador? Porque se você não estiver revestido, você cai no laço. José, muitas e muitas vezes a mulher tentou contra ele. Ela conseguiu pegar a roupa de José, mas não pegar José.
Sansão já foi diferente. A mulher tentou, ele abriu mão para ela e entregou o que não era para ser falado. A Bíblia diz que quando ele foi se ver, o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. O que você quer dizer? Ele mentiu uma vez, ele mentiu duas, ele mentiu três, na quarta deu errado. Um revestimento de Deus com toda a armadura não vai te deixar mentir. Não vai te deixar falhar. Porque nós já somos falho, errante e pecador. Mas a mentira vai nos corromper mais ainda. Os nossos próprios desejos vai nos corromper um pouco mais ainda. As nossas brincadeiras vai nos corromper um pouco mais ainda. E quando nós vemos, Deus já está dando ocasião à carne do que ao Espírito. Porque falta de armadura de Deus. Meu Deus! Aleluia. Irmãos, a armadura de homem não faz você vencer. Eita, Jeová. Provo na Bíblia. Lembra de Davi? Saul deu as armaduras para ele e falou: vai aqui, ó, para a luta. Ele até andou, mas ele não pôde continuar com as armaduras de Saul. Ele teve que andar com as armaduras de Deus. Eu poderia escolher outro lugar para me pregar, trazer esse culto de doutrina, mas o Senhor quer aqui, ó. Por quê? Porque nós sabemos o dia mal, como nós vamos reagir. O dia mal é aquele dia que você menos espera, é o momento que ele mais vem. Já viu aquele ditado que tem no mundo, que a alegria de pobre dura? Tem dia que você está tão alegre, sorrindo, parece que acontece tanta tragédia. O diabo não quer te ver bem. O diabo faz tudo para lutar contra a tua história de vida. Eu vou dizer sobre um exemplo. Quando eu estava na penitenciária, a minha esposa falava assim: quando você vai para o semiaberto logo para nós ir embora? Eu falei: quando Deus mandar, fique em paz. E quando Deus me mandou para o semiaberto, há pouco tempo virou a cadeia. E aí? Para quem está esperando tanto um semiaberto, agora a cadeia vira. E uma tragédia acontece, muitas mortes, e aquela rebelião, negócio tão complicado. E naquele dia, foi 13 dias de dia mau. 13, não foi um. 13 dias. Onde você não sabe o que faz agora, se você não tiver a armadura de Deus. Um monte correndo, um monte fugindo. E eu falei: eu não vou fugir. E quando eu olho do outro lado da pista, a minha mãe estava lá. Depois, era mais tarde, era umas 11 horas da manhã. Isso aconteceu 6 e pouco. Quando eu olho mais ou menos, eu vejo a minha mãe gritando. A minha irmã gritou meu nome, gritando. Eu vou para trás. E ela cai. Você já está provado com a rebelião. Você já está provado com os guardas te humilhando. E quando você olha para o lombrado, do outro lado, a tua mãe caindo. O que você faz agora? Meu Deus. Aí eu vejo quando as mulheres cataram minha mãe e correram com a minha mãe para um carro. E aí? O dia mal chegou. Acho que é fácil. Na vida do servo de Deus, não tem a data que chega a bênção, muitas das vezes não. Mas também não tem a data do dia mal.
O negócio é se preparar, porque a astúcia do diabo se levanta todo dia, toda hora contra a nossa história. E aquilo ali eu vi minha mãe ali, levaram minha mãe. Daqui a pouquinho desceram nós para baixo, colocaram na quadra do Canindé de areia, sentaram. Já ficou 2 horas da tarde, até de tardezinha, aquele sol quente, aquela areia quente. Com respeito à palavra, nós só de cueca, sentado ali. Senta numa quadra para você ver, numa areia, e o dia inteiro o sol. É dolorido. E aquele monte de gente ali, ó, sofrendo no dia mau também. Mas a diferença é você com Deus e eles sem Deus. Desceram nós para baixo. Se passou dias e dias, eu não tinha notícia da minha mãe, Bianca. Eu não podia ter visita. Eu estava em rebelião. Eu não sabia se ela mãe tinha morrido, se ela estava internada, onde ela estava. As pessoas sempre queriam perguntar para os guardas, porque as famílias chegavam lá fora para pedir notícia, não dava notícia de nós lá dentro e nem de quem estava lá fora para nós. Eu fiquei 13 dias sem saber notícia da minha mãezinha. Entenda, quando você chegar no dia mau, Deus permite situações de vale. Deus permite vales na nossa história. Eu não sei da forma que você está passando um vale, mas eu quero dizer, não tem vale fácil para ninguém. Verdade. Mas também Deus não deixa ser tentado mais do que você não pode suportar. Deus não deixa. Porque Deus sabe, se for além do teu limite, você vai falhar. Deus sabe a superação, tem onde você aguenta. Aí você fala, não vou aguentar isso demais. É porque você está fraco espiritual, mas você aguenta. Aguenta. E se passou dias e dias, e quando teve a oportunidade de tudo resolver, eu poder ver, a primeira pessoa que eu vi foi minha esposa. E ela chorando, ela colocava a mão em mim para ver como que eu estava, se eu estava machucado, como que eu estava, porque ela não teve também notícia de nós. E eu perguntei, como está minha mãe? Sabe quando você pergunta com medo de ter a notícia se a sua mãe faleceu, ou sua mãe não está bem, ou aconteceu várias tragédias? O primeiro pensamento nosso não é positivo. Eu quero ser verdadeiro a você, eu sou ser humano. Não é porque a gente é um pastor que não é Robocop, não. O primeiro pensamento de qualquer ser humano, homem e mulher, quando você toma uma notícia das coisas acontecer, o primeiro pensamento é negativo. É verdade. Por mais que você está na presença de Deus, você vê a sua mãe caindo ali, daqui a pouquinho, se você tocar o telefone, qual vai ser a notícia que você tem? O seu coração já bate, já dá, parece com medo, acontece alguma coisa, mas você nunca parece que pensa primeiro positivo. E ela falou assim, tá bem, ela deu um pouquinho de parada de um lado, mas ela está melhorando. E não é a primeira vez que ela sofre isso. Em 2015, na penitenciária, aconteceu isso com ela. Eu estava orando no canto da cama, 11 horas da manhã, e Deus me deu a visão clarinha da minha mãe sofrendo um AVC. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. O dia mau, aquele dia me pegou. Eu comecei a chorar, eu estava em oração. Eu lembro quando Jesus ele fala assim, ó, que aquele momento dele não estava bom. A alma dele estava frita. Aquele momento dele estava de aflição. E o irmãozinho chamado Paulo Santana de São Paulo, ele olhou assim e falou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu tive a visão da minha mãe. A mãe sofreu um AVC. Ele, calma. O Deus que deu a oportunidade
de 15 anos a mais para o rei, Ele vai acrescentar para a tua mãe. Irmão, por mais que você pode ser um pastor, por mais que você pode ser missionária, por mais que você pode estar ali, você ainda é ser humano, e o dia mal chega. Eu orando, deu 3 dias de jejum, irmãos, e aquele momento foi o momento mais dolorido da minha história. Hoje eu vejo pessoas dizendo assim: eu estou passando tanta prova, tanto vale. Eu falo: eu entendo de vale e prova. Talvez você ache que o pastor Michel é durão. Pastor Michel não é durão. Pastor Michel chora também. Pastor Michel já passou tanta prova, tanto vale. É que eu quero dizer a vocês: não para. Não é fácil. Não é fácil servir ao nosso Cristo. Não é fácil passar as perseguições. Tem momento, irmão, que todo mundo sorri, todo mundo se alegra, mas tem momento que você chora sozinho. O nosso Cristo estava chorando sozinho lá, ó, carregando aquilo lá sozinho. Todos os deixaram. Não é fácil. O diabo ele chega, mas é preciso nós se revestir. Eu não sei como é que está a tua história hoje, mas eu quero dizer a você: vai pensando que muitas vezes você vê eu sorrindo, eu orando, eu buscando, mas tem dia que eu estou dentro da minha casa chorando, Bianca, chorando, e falando: Deus, cadê teu povo? Deus, cadê teus servos? Deus, cadê a tua igreja? Pessoas por causa de provas pequenas abandonando Jesus. Por causa de situações, irmãos, que muitas vezes não é necessário abandonar Jesus. Se eu contar os 6 anos que eu passei, 6 anos foi provas, mas a prova vem, mas existe também um entendimento: Jesus não te abandona. Em 2017 era para mim estar na onde? Fizeram um rolo com meus papéis, e só chegou um papel para mim, ó: aumentar a tua cadeia. É gostoso ouvir isso? Ficar mais um tempo, ficar mais 1 ano e pouco, por causa de um erro de uma pessoa no cartório. Quantos muitos olharam para mim e disseram assim: ó, eu parei. Por quê? Não, Deus não está travando minha causa, Deus não está me ajudando, eu parei. E um dia uma pessoa chamada Cícero de Matão, o nome dele é José Cícero, ele corta cabelo, irmão. Ele olhou para mim assim e falou: pastor, eu não sei, mas eu não entendo como é que o senhor aguenta ainda tanta pancada. Aí chegou o Marcelo, nossa, uma presença desse tamanho, um amor de pessoa que eu amo muito também, da cidade do lado de Araraquara, América Brasileira. Ele disse assim: pastor do céu, eu vejo pessoas fazendo tanta coisa e pagar, mas eu vejo o senhor tão fiel com Deus, e está passando tanta prova, tanto vale. Aumentaram a tua cadeia, eu não concordo. Fecharam a tua cadeia como você ia sair de saidinha. Irmãos, eu vou contar a história de dor que eu já passei, Biana. Tu chora comigo? Irmãos, eu fiquei tanto tempo preso. Minha filha nasceu, cresceu. Quando a primeira saidinha que eu saí foi Dia dos Pais, a minha filha me rejeitou. A Vitória, aquela que eu tenho, ela corria de mim, ela não me abraçava, ela não chegava perto de mim. E o pior desprezo, irmão, é de um filho. Não é do vizinho, não é do parente, não, irmão, é de um filho. É quando você vai abraçar teu filho, ele te vira e fala: não conheço você. Dói, irmão. Eu entrei para dentro da minha casa, minha filha falou: vai lá, é seu pai. Ela falou: não. Dói. Eu fiquei sexta, eu fiquei sábado, eu fiquei domingo tentando ganhar ela para mim. Dói isso aí, irmão, dói demais. Quando foi no domingo, 10 horas da noite,
Eu deitado na cama pra orar, ela chegou assim e falou assim: papai, eu te amo. Nossa, aquilo doeu mais ainda. Sabendo que na segunda-feira eu tinha que voltar pro presídio. Dói. Ela sabe o que eu tô falando, moço. Aí passou os dias tudo, eu falei: agora final do ano é 12 dias em casa, vou ficar com ela, vou abraçar, vou sair. Sabe o que aconteceu? Dia 21 de dezembro eu saí de saidinha. Dia 19 de dezembro fechou minha cadeia. Quando você veio a notícia, o policial me chamou e falou assim: senta aqui, eu quero te contar algo. O diretor de disciplina falou assim: ó, fechou tua cadeia. Eu falei: amém. Ele olhou pra minha cara e falou: você tá bem? Eu falei: tô. Ele falou: você é doido? Como você vai ficar bem se fechar a tua cadeia? Você não vai poder sair de saidinha. Eu falei: eu entendi. Por dentro doeu, irmão, mas eu tinha que entender o projeto de Deus. Irmão, queira ou não queira, tu tem que passar no vale. Se Deus escolheu aquele dia para você, permitiu, irmão, vai, mas não nega Jesus. E eu passei, irmão, um monte de dia lutando. Eu ia trabalhar, mas eu não podia sair mais para a rua, eu tinha que ficar dentro trancado. O irmão chegou em mim e falou: pastor, o que está acontecendo? O meu pastor José, ele até brincou e falou: pastor, tu está em Gojó. Os irmãos chegaram e disseram assim: tu fez algum pecado? Porque eu tecei isso aí. O Jairo orou, falou assim: mas José, Jó não fez nada. Irmãos, eu quero dizer a vocês: o dia mal vem, irmão. O dia mal, ele acompanha quando menos você espera. Eu sonhei para aqueles 12 dias estar do lado da minha filhinha, irmão. Eu só lembrava daquilo que ela falou: papai, te amo. Só lembrava daquilo, só aquilo me lembrava. E se passou mais tempo, irmão, para me poder sair. Você acha que dói? Você acha que o dia mal não chega? Você acha que o dia mal não bate? Vai me perguntar para mim: pastor, por que aconteceu isso com você? Eu respondi para o Cício e para o Marcelo: sabe por quê? Não é só no povo aí fora que Deus permite acontecer, mas até no servo dele também permite. Mas aí para você ver a diferença. Agora, como você vai passar o vale? Como você vai passar o dia mal? Questionando, murmurando ou sendo adorador? Porque naquele dia você vai dizer igual Paulo: combati o bom combate. Me perdoa, irmãos, mas eu sei o que eu passei. Irmãos, dói. O dia mal dói. E se você não tiver revestido, você nega Jesus. Se você não estiver preparado, irmão, você vai falar para Deus: Deus, por que o Senhor permite tudo isso só comigo? Tudo acontece comigo, parece que tudo vem para o meu lado. Mas não é, irmão. É um preparamento na tua história. É um revestimento. Só em soldados isso acontece. Não acontece covarde, porque covarde volta para trás, mas valente vai lutar até o final. Não é fácil. Quantos dias eu ia lá para a igreja orar, ficava o dia inteiro chorando, falando para Deus: Deus, me ajuda, me dá força. Mas eu não questionava Deus. Eu não sei, muitas das vezes talvez a prova que tu passa, mas eu vou dizer para você: glorifica a Deus. Tudo passou tanto tempo, irmãos, para depois eu começar a conquistar minha filha aos pouquinhos. Hoje ela é bem agarrada comigo. Todo dia de noite ela vai me dar um beijo. Ela levanta de manhã, me dá um beijo. Essas aqui já tem mais vergonha um pouco hoje, elas estão maior. Mas não é culpa delas, culpa minha. Eu causei lá atrás um erro. Eu causei um problema lá atrás. Mas eu sei o amor da minha filha por mim. Sabe por que eu sei? Porque quando eu ia voltar, irmãos, eu não queria que elas me viam, porque ela chorava. Aquela aí quase morreu um dia chorando. Eu fui voltar, ela descabelando, chorando, gritando, tanta dor, chorando.
E eu, no meio daquele carro, eu falava: meu Deus, calma minha filha lá, pai. Calma ela lá. Irmãos, é dolorido você deixar alguém. É dolorido você partir, irmão. Eu quero dizer a vocês, eu não vim aqui para contar minha história, mas se Deus permite, irmão, eu vou contar. Dia mal dói. Dia mal dói. Então, se tu pensa que está passando a prova, para não, porque eu estava lá longe da minha esposa, longe das minhas filhas, longe da minha mãe, longe da minha família, longe de um culto, que eu podia ir no shopping, eu podia entrar no mercado, eu não tinha meu privilégio de entrar no mercado. Eu tinha que acordar 5 e pouco, porque passava contagem, eu não podia dormir na hora que eu quero. No domingo vem alguém visitar, você fala: nossa, vem agora. Mas no domingo, muitas vezes, coitada, minha esposa não tinha R$1 para me visitar. Está entendendo o dia mal? Está entendendo que dói o dia mal de alguém, irmãos? Dói. Se meu pastor não estiver duro, não, mas o Michel também sofrendo, está sofrendo. Pastor Michel passa vale, prova, luta. Ele não é super-herói, não. Ele é um humano. Eu perdi tantas pessoas da minha família, eu não pude ver um velório. Só receber notícia: morreu fulano, morreu ciclano, morreu seu tio. Vou fazer o quê? A roupa, Bianca, é só uma calça aberta e uma camisa branca. Não tem desfile de roupa, não. Não tem perfume, é só um Rexona de rolão. E quando tem tanta coisa que fora e reclama da vida, questiona a família: porque só tem arroz e ovo. Mas arroz e ovo tá bom. Por tanto questionamento. Se levar na marmita só arroz, leva só arroz, mas pelo menos você está livre para ir para lá e ir para cá. Todas as vezes, irmãos, nós estávamos ali, vale, prova, luta. E eu estava ali. E sabe qual é o problema maior que tem? Eu vou dizer para vocês: que a prova do pastor, ele tinha que saber fazer o quê? Pegar e colocar aqui, a prova dele, para ajudar as pessoas. Eu tinha que esconder os meus problemas aqui no bolso da calça e ajudar aquela que chegava com problema. Aquele: minha esposa me abandonou, a minha mãe está enferma, meu filho não quer me ver. Tinha pessoas com muitos problemas e eu tinha que guardar o meu problema e ajudar aquela pessoa que estava com um problema grave. Uma certa vez eu estava orando na fila para as pessoas e 2 PCC começaram a reclamar. Eu falei: não, faz isso não, agradece a Deus que está vivo. Ele fala: agradece que não sei. Eu falei: eu estou preso igual você, meu irmão. Eu tenho muita cadeia para tirar também. Ele falou assim: mas minha mãe não está bem, não sei o que. Ela faleceu, a minha filha está no hospital internada. Aí um olhou para o outro e falou assim: tá vendo, tu está reclamando, sua mãe está com só um probleminha de ar. Ele está com a filha internada e ainda está orando para nós. Podia estar lá dentro da cela, podia estar lá deitado, podia estar lá preocupado, mas está aqui, Eu falei: porque eu tenho que catar o meu problema e guardar aqui, porque vocês não tem nada a ver com isso. E como servo de Deus, nós temos que fazer a obra. O que é mais dolorido, irmão, para o servo de Deus e para servo, depois que muitos pararam, porque olhou para o problema, esqueceu que você tem que entender o seu problema, mas você tem que entender que você veio para um chamado. O dia mal veio, e o dia da provação não é um dia complicado para se dar. É um dia que muitas vezes vem um monte de gente ligando: pastor, ora para mim, pastor, me ajuda. Quantas ligações eu recebo: pastor, me ajuda, pastor, ora por mim. Agora imagina se eu falar assim: Bianca, ora por mim, hein? Não estou bem. Você fala: vixe, coitado, o pastor está passando com ele. Porque o pastor não é ser humano. Será que o pastor precisa de ajuda?
Irmão, Jesus tinha acabado de jejuar, de estar orando, desceu e foi levado para ser tentado. Foi levado para ser tentado. Você está me entendendo que nós temos que revestir toda a armadura de Deus para vencer a astuta cilada do diabo? Quantas provas, irmãos, dentro daquele lugar eu tenho para contar, que faz você chorar junto comigo, vai doer em você, e você não passou o que eu passei, mas você vai chorar porque você está vendo que não é mentira. Não dói. E quando às vezes eu tinha que ficar ali calado para ajudar as pessoas, entrar em campanha para as pessoas. Mas para a glória de Deus hoje, muitos me ligam, me acham pelo Face, me acham no telefone de alguém e falam assim: pastor, olha, eu não tenho palavras para agradecer, parece na minha casa, meu casamento foi restaurado porque o Senhor, Deus usou o Senhor para me ajudar. A minha esposa, irmão, ela mandou uma carta para uma moça um dia, uma carta só, e o marido dela mandou tanta carta e a mulher não quis ouvir, mas a esposa mandou uma carta só, e Deus comoveu o coração daquela mulher e fez aquela mulher ligar para minha esposa, e daquele dia minha esposa conversou com ela, e hoje o casal estão bem para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Eu quero que você entenda quantas pessoas, Piano, quantas pessoas, Davi, estão passando luta, prova, e precisa de você numa palavra, precisa de você por uma ajuda, de uma palavra de Deus só. Só que elas muitas vezes esquecem que vocês é ser humano, porque se vocês não ligar para eles, vocês abandonou. Se vocês não falam eles, mas eles não vê também que você também é o número 1 que o diabo quer derrubar. Verdade. Você sabia disso? Você é o número 1 que o diabo quer derrubar. Por quê? Porque você está atrapalhando o trabalho de Deus lá. O trabalho do diabo, perdão. O diabo, ele luta porque ele está fazendo um trabalho lá. Aí você, na misericórdia, com a autoridade de Deus, vai lá e entra lá e o algo é desfeito. Eita, Jeová. Agora o diabo vai olhar para quem agora para tentar derrubar? A pessoa ou você? Porque você agora está sendo um canal de bênção na vida daquela pessoa. Aí agora, quantas pessoas você já foi canal de bênção? Já pode pensar até hoje? Quanto tempo você está na igreja? Quantos canal de bênção já foi para as pessoas? Para muitas. Agora imagina a luta do diabo tentando parar você. Vai falar assim, ó, verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E o lombo dói, hein? É só pancada no lombo nosso. Com a verdade e a vestida da couraça da Justiça. e o calçado, os pés da preparação do. Evangelho da paz. Mas esse evangelho da paz é dolorido, hein? Pensa no evangelho que é dolorido para levar. Pensa no evangelho que você vai levar para o povo e você passa luta, prova, perseguição. Você pode dizer: eu posso estar ganhando uma alma para Jesus. Parece que luta que você passa. É uma afronta tão grande, é uma luta tão travada, é algo complicado que o diabo não aceita perder. E o diabo começa a lutar, parece que te levanta tudo contra a tua vida, porque aquela alma você está trazendo para Jesus. Verdade. Aquela alma está chegando aos pés do Calvário e você conseguiu levar até lá. Você mesmo sendo fraco, sendo errante, com pouca força, não negaste o nome do Senhor. Mas eu quero que você nesta noite entenda, porque muitos pararam,
não tem força mais para orar, não tem força mais para jejuar, porque perderam as armaduras de Deus. E o mais complicado é que ele foi perdendo as armaduras. Por quê? Porque ele esqueceu deste versículo. Esqueceu. Se ele lembrar do versículo, é para nosso dia mal vem mesmo. E como você está para receber o dia mal? Eita Deus. Porque nós agendamos tudo, mas o dia mal ninguém agenda. E ele chega de uma tal maneira que ele bate, dói, destrói. Se não estiver preparado, o dia mal chegou para Jesus. E Jesus foi prosseguindo sobre aquela cruz. Não tinha um discípulo para ajudar Jesus a carregar a cruz naquele momento. Tem situações que Deus permite só você e o vale e você. Ah, mas o fulano me deixou, mas ninguém vai na minha casa. Irmãos, tem situações que Deus permite só você e o vale. Porque toda vez que a missionária estiver lá, você vai sempre depender da missionária. Você não vai ter armadura. Você depende das armaduras dela, está sempre te protegendo. Agora, quando você começar, Deus permite só você o vale, é só você o vale com as suas armaduras. Tinha muitos homens, mas Davi foi sozinho com as armaduras de Deus e venceu. Ele não foi com o exército todo, não, foi só ele, com as armaduras que Deus deu para ele. E agora você? Já parou para olhar quantos irmãos afastaram da igreja? O culto era para estar lotado. Não, ao contrário. Parece que acharam mais alegria nas festas, em outros lugares, do que na igreja. A couraça da justiça, a verdade. Irmão, nós temos que viver a verdade da Bíblia. E a verdade da Bíblia dói em nós. Porque quando você começa a pregar a verdade, alguns não vão concordar. Só que o dia mal, irmão, ele chega, porque se nós não está revestido, nós damos brecha. O diabo entra e nos destrói. Quando Sansão deu a brecha, ele virou palhaço do povo. Qual foi a primeira coisa que o diabo arrancou dele? Os olhos. Você percebeu que você, quando sai da igreja, você perdeu a visão? Você não enxerga mais nada, só faz bobeira. É verdade. Só faz coisa errada. Parece que tudo é coisa vergonhosa, mas para os seus olhos está normal. Volta a beber, volta a fumar, volta a bagunçar. É normal. Uma coisa que você pregava que era errado, e você volta a fazer tudo aquilo. O diabo cega a pessoa, mas ainda há oportunidade. Ainda há um Deus que tem armadura para dar para você. Ainda há um Deus que tem o capacete da salvação. Porque quando vir setas, vai catar no capacete e vai cair. Glória. Porque Deus chamou nós para uma oportunidade de salvação, não para ir para o inferno. Deus chamou para uma oportunidade, para vencer as turbulências, para vencer os problemas, para vencer tudo esses dados inflamados do diabo. Mas para isso, irmãos, é como diz aqui, ó, o verso 16: tomando sobretudo o escudo da É. com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do. Maligno. Mas para apagar os dados inflamados do maligno, tem que ter Fé. o escudo da fé, porque não vai te abater. Não, eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou até o final. Eu tenho fé que eu vou prosseguir. Eu tenho fé que eu não vou parar. Então você vai apagar os dados do maligno. Quer dizer, toda a seta do diabo vai cair por terra, vai ser apagado. Aleluia, Jesus. Porque até que a seta do inimigo está sendo escrita na sua vida, está sendo escrita no teu caminho, ele te derruba. Mas quando apaga, não tem mais nada escrito. Então cai por terra, e o nome do Senhor
é glorificado. Aí nós entramos no verso 18 para me finalizar. Orando Em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha ele dizendo, ó, vigiando nisso. Temos que estar vigilantes, irmão. Porque o inimigo não veio para brincar com nós. O diabo veio para destruir mesmo. O diabo veio para acabar com a nossa história. O diabo, ele veio, irmão. Ele veio muito na minha vida. Mas até hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me deu algumas oportunidades para vencer. Por isso que eu falo para você, mas você fala assim, acha que é fácil? Não acho que é fácil. Porque eu também passei por algumas difíceis, doloridas, que me marcou minha história. Só que, como eu estava naquele momento para vencer? Chorar, irmão, nós todos choramos. Mas agora, lutar, nós temos por obrigação para vencer. Porque se não lutar, irmão, eu não vi quem lutou, venceu. Eu só vi quem lutou, conseguiu vencer. Então, se você não lutar, você não vai vencer. Não é o pastor que pode te ajudar, não é missionário, mas é as armaduras de Deus que pode mudar a nossa história. Aleluia. É as armaduras de Deus, o capacete da salvação, a coroa da justiça, o espírito da fé, da verdade que liberta, que transforma. Esse sim pode mudar o projeto da nossa vida. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.